Olá, alunos do terceiro ano, aqui é o professor Nilson. Hoje nós vamos fazer apenas a correção das atividades da avaliação diagnóstica. Somente isso mesmo hoje, viu? Então vamos começar aqui, ó. Na primeira questão, calcule o valor do determinante da matriz C abaixo. A matriz C é a matriz soma dessas duas aqui que eu já fiz aqui, ó. É fácil, é 5 mais 2 dá 7, menos 3 menos 7 menos 10, 8 mais 9, 17, 9 mais 1, 10. O determinante de uma matriz de ordem 2 é só você fazer as multiplicações dos que estão na diagonal principal, ou seja, 7 vezes 10, que é 70, e menos o produto dessa matriz aqui, dessa diagonal, aliás, dos números que estão na diagonal secundária, que é menos 10 vezes 17, que é menos 170. Aí esse menos com menos, quando você fizer o jogo de sinal, vai ficar mais. Então vai ficar 70 mais 170, que é igual a 240. Primeira é a questão. A segunda eu já adiantei também aqui um pouquinho. Qual dos termos abaixo é a solução dessa equação aqui? Bom, como são termos, isso quer dizer que esse é o valor do x, valor de y e o valor do z. Já substituí aqui, a primeira, que já está aqui feita, a gente está vendo que ela é falsa, porque é 2 vezes 2, no lugar do x, 2, no lugar do y, 5, então fica 5 vezes 5, mais 2 vezes z fica 2 vezes 2. Ou seja, 4 mais 25 mais 4. Que, é claro, não vai dar menos 2, então isso é falso. Isso quer dizer que ele não é solução. A mesma coisa com esse segundo aqui, eu já fiz a substituição aqui, 2 vezes 0, porque o x é 0, 5 vezes 0, porque o y é 0, e 2 vezes 0, porque o z é 0. A gente vê que isso aqui vai dar 0 e também não é solução. A próxima, que é essa daqui, o x é 2, então fica 2 vezes 2, mais 5 vezes 0, o y é 0, mais, aí observa que aqui é negativo, então é 2 vezes menos 3, que o z é menos 3, igual a menos 2. 2 vezes 2 é 4, 5 vezes 0 é 0, eu posso anular, não preciso nem escrever, e mais 2 vezes menos 3 é menos 6, que é igual a menos 2. Como 4 menos 6 é menos 2, observa que isso é verdadeiro. Então, essa é a solução da equação. Você pode até testar as outras duas como exercício aí para vocês, mas vocês vão ver que não vai solucionar, certo? A terceira. No concurso com 12 participantes, se nenhum puder ganhar mais que um prêmio, de quantas maneiras poderão ser distribuídos um primeiro e um segundo prêmios? Ora, isso é fácil porque para o primeiro prêmio, qualquer um dos 12 pode ser o ganhador. Então você tem 12 possibilidades para distribuir o primeiro prêmio. Quando for para o segundo prêmio, você já só vai ter 11 possibilidades, porque aqui diz, que não pode ganhar mais do que um prêmio. Então, quem já ganhou um prêmio não vai poder ganhar mais. Então, você tem 12 possibilidades de um ganhar os prêmios. Não quer dizer que os 12 vão ganhar, são 12 possibilidades. Depois que o primeiro ganha o prêmio, ainda sobram 11 possibilidades por outro ganhar o outro prêmio. Então, isso é 12 vezes 11, que dá 132. Certo? Aqui o 4 é praticamente igual. As 5 finalistas do concurso para Miss Universo são Miss Japão, Miss Brasil, Miss Finlândia, Miss Argentina e Miss Noruega. De quantas formas os juízes poderão escolher o primeiro, o segundo e o terceiro lugares? Observe novamente que depois que uma, por exemplo, ganhar o terceiro lugar, ela não pode mais ganhar nem o segundo nem o primeiro, ou seja, tem que ser candidatas diferentes, certo? E a ordem importa, então isso aqui é um arranjo. Então você pode resolver da mesma maneira. Você tem quantas possibilidades para a primeira colocação? 5. E aí sobram 4 possibilidades para a segunda colocada. E aí 3 possibilidades para a terceira. Aí você tem 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60.
60 possibilidades, certo? Uma prova consta de 15 questões, das quais o aluno deve resolver 10. De quantas formas ele poderá escolher as 10 questões? Esse é um problema diferente desse, por uma questão assim de detalhes. Esse aqui, se você escolhe, por exemplo, a Miss A e depois a Miss B e depois a Miss C, é diferente de escolher B, A e C. Por quê? Porque aqui consta ó, que essa foi a primeira colocada, aqui a segunda, aqui a terceira. Aqui já a primeira colocada já é a Miss B. Então, quando você muda a ordem, é uma configuração diferente. Aqui não, se ele escolher as 10 questões, 10 primeiras questões, não importa em que ordem ele escolhe, é sempre a mesma coisa. Se ele escolher a questão 1, a 2, a 3, até a 10ª, é a mesma coisa que escolher a 3, a 1, a 4, a 5. Se for as 10 primeiras, não importa a ordem. Então, esse é um problema de combinação. Então, isso aqui ó, é a combinação de 15 elementos tomados 10 a 10. Isso aqui é o 15 fatorial sobre 10 fatorial, que multiplica 15 menos 10 fatorial. Você desenvolve o de cima, ó, que é o 15, até chegar no maior aqui, que no caso é o 10 fatorial. É 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10 fatorial. Você pode parar aqui e colocar o fatorial, porque vai simplificar com esse. 15 menos 10 é 5, isso aqui é o 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. Esse simplifica com esse. Você tem que 3 vezes 5 é 15, ó, simplifica com o 15. E aí, ó, o 12 por 4 dá 3. E 14 dividido por 2 dá 7. Então, você tem 7 vezes 13 vezes 3 vezes 11. Eu posso fazer 3 vezes 13, que é 39. E 7 vezes 11, 77. E aí, multiplicar isso aqui. 7 vezes 9, 63. Vão 6. 7 vezes 3, 21. E 6, 27. Como aqui é 7, vai dar a mesma coisa, é só afastar. Então, 3, 7, 3, 10, vai 1. Dá 10, vai 1 por 2, que fica 3. Então, a resposta é... Deixa eu apagar aqui, que está meio assim borrado. 3003. Formas dele escolher essas 10 questões. Esse é simples, ó, é só qual das figuras geométricas relacionadas abaixo é um prisma. Um prisma ele se caracteriza por ter duas bases, que são polígonos iguais, um em cima e embaixo, ó, duas bases, e em volta só retângulos. Então dá para ver logo que é esse aqui, ó, que é a característica do prisma. Ele tem duas bases que são polígonos congruentes, ou seja, exatamente iguais, e as faces laterais e em volta, ligando essas duas bases, apenas paralelogramos. No caso, aqui são retângulos que também são paralelogramos, certo? Bom, esse é o único que tem essa característica. Aqui diz, a base de uma pirâmide é um hexágono, ou seja, você tem uma coisa desse tipo, que é uma pirâmide, só que a base aqui é um quadrado, e nessa aqui é um hexágono, ou seja, tem seis lados, certo? Bom, ele até diz aqui, polígono de 6 lados. Quantos são seus vértices, faces e arestas? Ora, como aqui, ó, é uma coisa assim, ó, que é uma pirâmide, ó. Os vértices são os pontos, então tem 6 aqui embaixo, mais 1, 7, não é isso? 6 mais 1, 7. São os vértices. Ok? Como ele quer respectivamente, ó, então você tem que começar primeiro pelos vértices, depois as faces. As faces, ó, tem uma face aqui que é a base e 6 triângulos em volta. Então tem novamente, ó, 6 mais 1, 7. E isso já é uma característica de pirâmide. A quantidade de vértices é igual à quantidade de faces. E as arestas são as linhas que tem 6 aqui na base. E é claro, mais 6 saindo de cada vértice. Mais 6, que é uma saindo de cada vértice. Ou seja, é 2 vezes o polígono da base, que é 12. Então a resposta certa, 7, 7, 12.
Em uma urna há 30 bolas numeradas de 1 a 30, qual a probabilidade de ser sorteado um número menor que 10? Ora, o que você quer é os números de 1 a 9, não é isso? Então, vou chamar de evento A. A probabilidade do evento A é os casos favoráveis, que são 9, dividido pelos casos totais, que são 30. São 30 bolas numeradas de 1 a 30, tem 30 no total lá dentro. Dessas 30, lhes são favoráveis 9. Então, isso é a probabilidade, casos favoráveis dividido pelos casos totais. Que eu posso simplificar, ó, 2 simplificam por 3, não é isso? Ó? Posso dividir por 3 e por 3. 9 por 3 dá 3 e 30 por 3 dá 10, 3 décimos. Qual o valor em graus de um ângulo de 3π sobre 4 radianos? Ora, se você já estudou isso, você vai saber que a circunferência ela tem 2π, sendo o tamanho total dela, de 2π, que corresponde a 360 graus, que é uma circunferência toda. A gente pode usar essa relação ou pode usar só meia circunferência, ó, a metade, ó. Então é só π, se 2π é ela inteira, a metade é π, e a metade de 360 é 180 graus. Então eu sei que π corresponde a 180 graus, e eu quero saber é 3π sobre 4, a quanto vai corresponder, que eu vou chamar de x. Aí você usa o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. E esse π que está multiplicando, eu posso passar dividindo. Então fica 3π sobre 4 vezes 180. Passar dividindo, é só jogar ele aqui para baixo. Esse cancela com esse. E aí eu já posso fazer, ó, uma simplificação. 18, 180 por 4 dá 45. Não é isso? Então ficou só 3 vezes 45, que é 135. A 10. A figura abaixo representa uma parte do gráfico de qual função trigonométrica? Ora, as funções trigonométricas, se você observar ela aqui no círculo, ó, se eu começar com o ângulo zero, esse tamanho daqui para cá, no eixo x, é o cosseno. No eixo y, é o seno. Então, observa que no ângulo zero, o seno está bem aqui, ó, que é no eixo y, enquanto o cosseno completa. Você vai aumentando, ó, o cosseno, ó, chegou bem aqui, ó, vem diminuindo. Você pega a projeção, você pega o ponto na circunferência e projeta nos eixos. Ó. Projeção aqui no eixo. Então, esse é o seno. Aumenta o ângulo. Olha, o cosseno vem diminuindo e o seno vai aumentando aqui no eixo Y. Então, observa, quem começa no zero é o seno e vai aumentando. Aumenta até chegar no máximo, que observa que é 1, ó, que bem aqui é 1, quando está em π sobre 2. E aí observa, quando está em π, ele vai baixando de novo, ó, chega em zero novamente. Então já dá para ver que essa daqui, ó, é a função seno, certo? Ok. Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.